Olá, bom dia, meus queridos e queridas. Faz um tempo já que eu não gravo vídeo e hoje, nessa manhã, eu estava lembrando a respeito de algo do seminário escatológico muito interessante e eu gostaria de fazer uma regravação a respeito disso. Tem pessoas que já ouviu e tem pessoas que nunca ouviram a respeito disso, mas mas eu gostaria de recomendar isso que eu achei muito interessante. Está tudo dentro daquilo que nós estudamos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que as estrelas são sinais, né? O sol também é sinal e a lua é um sinal. Sinal para quê? Para Deus comunicar conosco. É como se Deus escrevesse coisas lá no céu através das estrelas e trazendo alguma comunicação conosco, dizendo assim, ó, se você quiser pegar sua Bíblia, Gênesis 1 e 14, que haja luzeiros no firmamento do céu, foi Deus quem fez, para a separação entre dia e noite. Então você conhece o dia, a lua e a noite, ou melhor, o dia, o sol e a noite, a lua e as estrelas, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Essa parte todo mundo conhece, mas o que poucos conhecem é que Deus se comunica conosco através também do céu, da lua e das estrelas, porque está escrito que sejam eles para sinais. Então, eu quero dizer para vocês, essa parte da evidência astronômica é muito comprido, mas eu gostaria só de dar alguns detalhes para vocês. Muito interessante. Nós estamos falando aqui de astronomia e não de astrologia. Astrologia é a religião que tenta procurar nos astros, nas estrelas, algum significado de, de adoração às estrelas, etc., ou de comunicação, mas nós não estamos falando aqui de astrologia, nós estamos falando de astronomia, tá bom? Então, a astronomia estuda todos esses astros. E eu queria falar a respeito do Sol hoje. O Sol é uma coisa muito linda, muito interessante. Esses dias aí você viu no pôr do sol, todo mundo filmando, céu vermelho, e isso é um sinal. É um sinal para as nações. Então, o sol, ele é um sinal para as nações. E eu gostaria de ler para vocês aqui no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, dá uma pausa e pega a sua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, foi Deus quem fez, é obra das mãos de Deus. Um dia ele discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. As suas palavras chegam até os confins do mundo. Então, Deus está dizendo aqui, o salmista Davi está dizendo que Deus, ele fala sem linguagem, sem palavras, sem voz, e ele comunica a sua ciência, o seu poder, a sua autoridade, a sua grandeza, a sua glória, através daquilo que nós enxergamos no céu. As estrelas não são para a adoração, elas não são algo em si mesmo, elas não são um Deus, elas não são como os romanos adoravam a Júpiter, a Mercúrio, a Plutão. Muitos adoram a Mãe Terra, que dizem Mãe Terra, mas na verdade quem é o Deus Criador é o próprio Deus, o nosso Deus, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eles fizeram tudo isso. Esse Deus lindo
que nós conhecemos, de presenciar todas as coisas, obra das suas mãos, esse Deus que fez tudo isso, e não as estrelas, planetas e sol e lua são Deus em si mesmo. Porém, nós reconhecemos que Deus se comunica através da sua criação. A sua perfeição, a sua glória, a sua grandeza, a sua ciência, o seu poder, a sua autoridade se comunica através de tudo isso. Versículo 4 ainda. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha a linguagem figurativa de que ele coloca no sol. Pôs uma tenda para o sol, como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Isso aqui é uma parábola, uma metáfora muito profunda, muito interessante. Deus, ele certamente comparando aqui, o salmista Davi comparando que como uma linguagem do próprio Deus, dizendo que o sol é como um noivo. Então, aqui nós poderíamos representar que o sol representa Jesus, que sai dos céus, que se alegra como um herói a percorrer o seu caminho, ou seja, que sai dos céus e vai arrebatar a sua igreja. É isso que nós podemos entender aqui. E estudando um pouquinho mais, eu ouvi num vídeo de Steve, alguma coisa, não lembro agora o nome dele. Ele é da Austrália, ele é um pastor australiano, e ele falou isso e eu achei muito interessante e eu fui mais a fundo a pesquisar. Segundo ele, o Sol ele tem uma temperatura que os seres humanos já conseguiram medir a sua temperatura, mesmo à distância, mesmo não chegando lá. Então vamos estudar um pouquinho a respeito da temperatura do Sol. E estudando um pouquinho a respeito da temperatura do Sol, eu descobri uma coisa maravilhosa. Olha só comigo. Alguns detalhes muito técnicos, né? Ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Você vê o tamanho dele. Comparado a Cristo, nós somos nada. A Bíblia nos compara como gafanhotos, como poeira. E realmente é isso. E a luz de lá, do Sol até chegar na Terra, demora 8 minutos. Então a velocidade da luz é muito alta, né? Segundo os cientistas, é a maior velocidade que existe. A sua temperatura é de 5.777 Kelvin. O que é Kelvin? Para quem não sabe, Kelvin é temperatura absoluta. Nós medimos a temperatura aqui da Terra por graus Celsius. Mas os cientistas, eles, para serem mais precisos, eles colocam o zero absoluto e chegam até uma temperatura máxima. Então, o Sol tem uma temperatura de 5.777. Esse número ele é conhecido no calendário judaico. Você sabia que nós estamos no ano de número 5.780 do calendário judaico? Então, se fôssemos pensar, é a volta de Jesus em 5.777, nós falaremos, já passou, então não tem nada a ver. Mas olha só o que eu descobri olhando num livro científico. Mas antes de ver esse livro científico, eu gostaria de dizer para vocês que existe uma simbologia em todos os números. E os números, eles também comunicam uma linguagem de Deus, né? Existem pessoas que estudam a numerologia, que é a ciência dos números em si mesmo, mas eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que Deus se comunica através dos números. Então, Deus, de uma forma intuitiva, de uma forma que Ele conduz, da maneira que Ele quer, Ele se comunica. E se pegarmos na Bíblia, todos os números ele têm um significado. O número 5, ele tem um significado de graça. E o número 7 tem um significado de completude.
número de Deus. E se nós vemos aí, eu poderia, na minha pequena inteligência, poderia entender que a graça, número 5, está completa, completa e completa. O que nós poderíamos entender? Que a graça é um tempo a qual termina na grande tribulação. A graça está completa, completa e completa. Guarde isso no seu coração. Mas um pouquinho mais, eu achei num livro de física. O Google tem um site de livros científicos e eu achei lá nesse livro essa temperatura. Vamos ler. Substituindo os valores, aqui bem no meio da tela, substituindo os valores da luminosidade do raio solar, chegamos à conclusão que a temperatura efetiva da superfície solar é de 5.777. Opa! No tempo que eu estudei isso aqui, nós estávamos no ano de número 5.777. Só que aqui tem um detalhe, mais ou menos 3K, que significa que pode haver uma variação de 3 graus para cima e de 3 graus para baixo. Se nós ignorarmos o grau para baixo que já passou, nós temos aí 5.780. Opa, é o mesmo ano do calendário judaico. E se voltarmos ao texto de Salmos 19, vou ler de novo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Amém? Esse negócio aqui do sol é muito interessante. Então, tem muita gente que diz assim, mas já está escrito nas estrelas. Isso pode ser verdade, porque Deus pode ter deixado isso como um tempo revelado na temperatura, que tem tudo a ver, tempo e temperatura, né? Duas palavras bem parecidas. Então, Deus pode ter deixado lá isso para que nós pudéssemos entender o tempo da sua vinda. E, queridos, não é porque nós estamos em tempo de coronavírus e nada disso, mas o cenário está montado para um líder mundial. O cenário está montado. A política está confusa. O cenário está montado para muitas mudanças. Tenho para mim que o mundo nunca mais será o mesmo. E se você está com problemas espirituais, problemas financeiros, problemas de relacionamento e tantos tipos de problema, olhe para Jesus. Se santifica. Busque ao Senhor. Ore, jejue, leia a Bíblia, se fortaleça em Deus. Se você não é convertido, se você não recebeu Jesus como seu Salvador, faça uma oração de confissão. Confesse que você é pecador e que você precisa de Jesus. E peça para Ele perdoar os seus pecados, fazer você nascer de novo e escrever o seu nome no livro da vida. Ore, busque a Deus, peça a Deus. Ore assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor restaure a minha vida de comunhão com o Senhor e que quando o Senhor voltar, eu possa estar preparado. Queridos, está muito próximo, a volta de Jesus está muito próximo, amém? Poderíamos falar da lua também, das luas de sangue, muitas outras coisas, mas não vou falar, fica para a próxima. Gostaria de terminar aqui evidências astronômicas. Só um detalhe a mais para você que eu acho muito interessante. Israel é o relógio de Deus, a gente poderia falar isso em outro tempo, mas Israel, ele está há 73 anos há 73 anos atrás,
iniciou-se um movimento de sionismo, a qual eles voltaram para Jerusalém. Há 72 anos no nosso calendário e há 73 anos no calendário deles, porque o calendário deles é um calendário lunar. Para eles já estão lá 73 anos, para nós eles estão lá 72 anos. E o calendário lunar é de 360 dias. E isso dá uma diferença aí de um ano a mais em 72 anos. Significa que para 80 só restam 7 anos e nós conhecemos que a grande tribulação é um período de 7 anos. Para quem é pré-tribulacionista, acredita que a volta de Jesus é antes da grande tribulação. E nós entendemos que a parábola da figueira diz que uma geração não passaria sem que tudo isso acontecesse, incluindo a grande tribulação. E nós, fazendo uma conta, daria 73 mais 7, que daria 80 anos. 80 anos é o tempo máximo de uma geração. Então, queridos, entenda. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, pega os vídeos passados e dá uma assistida que você vai entender tudo isso que eu estou falando, que é a parábola da figueira. Mas entenda que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Quem estiver preparado nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter problemas. Eu termino um texto aqui de Apocalipse. Esse texto não estava aqui no meu script, mas veio muito forte no meu coração. Diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, de um outro lado do rio, e da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore não são, aliás, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá mais noite, não precisarão de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, queridos. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.